Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou direto ao assunto, tá? Quando a gente diz assim, rapaz, essas profecias aí, essas visões, esses arrebatamentos, como por exemplo da nossa querida Bispa Nadir, agora é Bispa, esse negócio aí de idas e vindas ao inferno, essas profecias, esse negócio não tem base bíblica, isso aí não tem nada a ver com Deus. Aí algumas pessoas elas dizem que nós não acreditamos em nada. Nós não acreditamos no mundo espiritual, nós não acreditamos que Deus possa falar, nós não acreditamos em milagres, nós não acreditamos em curas, nós não acreditamos em dons. E isso, na verdade, é uma mentira, tá? Isso não é verdade. Quando alguém diz que nós não acreditamos nos dons ou não acreditamos em milagres, enfim, quando dizem que nós não acreditamos em nada disso, pelo fato de nós duvidarmos de profecias que surgem por aí e de profetas que estão por aí, olha só, quando você diz que a gente não acredita nos dons, porque não acreditamos nesses profetas, você está dizendo, pelo menos para mim, que você não tem conhecimento bíblico. Poxa, por quê, Evandro? Eu vou mostrar para você que a própria Bíblia, ela me exorta a não sair acreditando em profecias e profetas. A própria Bíblia me exorta e me ensina a duvidar, a questionar e a examinar. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, tá bom? Então veja só, quando eu digo não acredito nessas profecias, viagens, turismo de céu e do inferno da Bispa Nadir e de outros irmãos que estão por aí, não tenho nada contra a pessoa. Sinceramente, tenho nada contra a pessoa. A Bispa Nadir, pastora Nadir, eu não estou dizendo que ela não seja uma boa mulher, não é educada. Às vezes ela pega realmente fala umas coisas que não devia. Mas assim, a vida particular, pessoal dela, eu não sei como é que é. Como é os cultos na denominação dela, eu também não sei, nunca fui lá. Né? Eu sei o que eu ouço, o que mostram em vídeos, mas eu mesmo não fui lá. Então não sei na prática como é que é. O que eu falo aqui é sobre o que ela posta, sobre o que ela diz. Mas vamos ver aqui, a própria Bíblia, ela me ensina e me exorta a não sair acreditando em tudo. E aí alguém diz assim, mas vocês desprezam as profecias da Bispa Nadir. Não, eu não desprezo as profecias sem antes julgá-las. Esse é um detalhe muito importante. Quando a gente vem aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim, não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Ou seja, eu posso examinar tudo, isso inclui, não é? Inclui as profecias, os profetas, o que dizem, o que estão falando sobre sonhos, visões. Então eu posso examinar tudo, eu posso julgar essas coisas, analisar o que está sendo dito. Eu posso julgar a profecia que este profeta está trazendo. Eu não sou obrigado a acreditar, dizer glória a Deus, amém, aleluia, quando alguém diz, Deus mandou dizer, eis que te digo. Não sou obrigado a acreditar nisso e não estou pecando se eu não acreditar, gente. Porque o que as pessoas querem é que a gente seja obrigado a acreditar nessas profecias. E sabe qual é o argumento? Mas a Bíblia está cheia de homens que passaram profecias, cheia de homens que tiveram visões. Só que quando você vai analisar estes homens, essas pessoas, figuras que tiveram visões, que tiveram sonhos, que tiveram revelações, todas elas tinham um objetivo muito assim específico. E aí você diz, mas hoje também, ok. Qual é o objetivo de alguém estar indo e voltando ao céu e ao inferno sempre? Viaja no céu, vai no inferno, vê fulano no céu, vê ciclano no inferno. Onde que isso tem base bíblica? Aí que eu falo, onde que está essa justificativa? Onde é que isso vai edificar alguém? Entendeu? Bom, mas esse não é o único texto também. Esse é um dos textos. Quando nós vamos também para 1 João, capítulo 4, o versículo 1 diz assim, amados, não creiam em todo espírito. 1 João que está dizendo, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Opa, por que eu tenho que provar se o espírito procede de Deus? Se aquilo que está sendo dito procede de Deus? Por que eu preciso provar isso? Por que eu preciso investigar e examinar isso? Continua o texto.
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então veja, não interessa e não importa se a pessoa traz consigo o título de profeta, de profetisa, de bispo, de apóstolo, seja do que for. Eu posso e devo analisar, julgar o que ela está dizendo. Eu posso analisar o que a pessoa está ensinando. É minha obrigação fazer isso. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. E por que a preocupação em provar esses espíritos? Por que a preocupação em analisar esses espíritos? Porque muitos falsos profetas. E falsos profetas aqui é a pessoa que fala em nome de Deus, mas Deus não falou. A pessoa que vem dizendo o que Deus disse, mas Deus não disse. Então é um impostor, é um falso profeta. É alguém que está mentindo usando o nome de Deus. Dizendo assim, ó, você já ouviu por aí? Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me revelou, o Senhor apareceu em sonhos, Deus me arrebatou até o terceiro céu, Deus me levou ao inferno. São pessoas assim, que sempre vêm com essa de Deus me disse. E você já prestou atenção que essas pessoas, quando trazem suas mensagens, dificilmente elas dizem assim, a Bíblia diz. Elas dizem assim, Deus me mostrou em sonho, Deus me revelou, um anjo apareceu, um vento forte, uma voz no meu ouvido. Dificilmente você vai ouvir ela dizer, ó irmão, a Bíblia diz, livro tal, capítulo tal, versículo tal, como eu estou fazendo aqui, ó. Não estou trazendo sonho e revelação. Eu estou trazendo aqui o que a Bíblia diz. Aqui eu estou citando os textos, eu estou citando livro, carta, capítulo e versículo. Acompanhe. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Você já prestou atenção também que sempre que a gente duvida, eles ficam ofendidos. Ah, estão me perseguindo, estão discordando de mim, não acreditam porque não têm discernimento espiritual. Vocês vejam que eles, quando alguém duvida, quando alguém fica assim, rapaz, será que isso é verdade? Eles dizem o quê? Você é incrédulo, por isso que você não acredita. Então eles vêm com essa conversa para devorar o cérebro daqueles que não têm conhecimento. Você não acredita porque você não é um homem espiritual. Aí a pessoa vai se sentir constrangida e vai passar a acreditar em tudo sem antes examinar. Por quê? Porque ela não quer ser chamada de carnal. Pode me chamar de carnal à vontade, não tem problema não, tá? Pode chamar. Então vejam, muitos falsos profetas, impostores saem por aí. E eu digo impostor, aquele que diz que Deus disse o que Deus não disse. Esse é o falso profeta. É aquele que profetiza e não aconteceu. É aquele que diz que ia acontecer e não aconteceu, não é? Como já aconteceu em relação à nossa querida Bispa Nadir. E eu falo de novo, pessoalmente, tenho nada contra ela. Não conheço a vida dela. Eu falo sobre o que ela diz e o que ela ensina. Algumas coisas é até interessante. Se eu não me engano, eu fiz até um vídeo aqui no canal reagindo a uma pregação dela. Ó, muito boa a pregação. Top. Uma pregação bíblica, do começo ao fim. Muito boa. Mas algumas coisas que ela traz, eu vejo que não tem coerência bíblica. E isso eu discordo. Agora vamos lá. Vocês já viram aí 2 textos. Mas eu vou mostrar outro aqui que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Quando você vai lá no versículo de número 29, 1 Coríntios 14, 29, diz assim. Do mesmo modo, 2 ou 3 profetas falem, os demais julguem. 2 ou 3 no máximo falem, os demais julguem. Então, por que eles ficam ofendidos quando a gente duvida? Mas assim, veja, aqui nós temos que entender o seguinte, existe aquele pensamento que é o seguinte, você não acredita simplesmente porque você não acredita. Porque está vindo da pessoa e às vezes já tem uma rixa particular, não é? Já tem uma treta, então tudo que a pessoa fala você rejeita sem antes examinar. Esse aqui é um lado. Mas existe o lado correto, que é você. A pessoa disse, falou, você examina e a partir daí você toma uma decisão. Você retém, guarda ou você joga fora. E quando a gente fala, eu não acredito que fulano viu mulher de maquiagem no inferno, mulher de batom no inferno, homem de bermuda no inferno, essas paradas todas aí.
pode ter certeza que a gente já examinou, a gente buscou na Escritura onde é que tem pelo menos um princípio que diga que essas coisas são pecados. A televisão é pecado. Veja só, isso aqui é uma pergunta sincera. Eles dizem, né, muitos, que a televisão é pecado, é do diabo e tal. Ok, mas estes que dizem que a televisão é do diabo, eles usam um celular conectado à internet. Então a pergunta sincera é, o que é mais o que contribui mais ou facilita mais para que uma pessoa veja conteúdo inadequado ou imoral? A televisão ou um celular conectado à internet? Então você veja que eu consigo encontrar facilmente uma incoerência naquela pessoa que diz assim, a televisão é do diabo, mas ela está com um celular conectado à internet. Então você olha e diz, não, como é que eu vou acreditar numa pessoa dessa? Se na própria afirmação que ela diz crer, que ela diz ser de Deus, existe uma gigantesca contradição. Televisão é pecado, celular conectado à internet não é. Então, só analisando esses pontos, né? Por exemplo, a própria Bispa Nadir, ela fala sobre viagens ao céu e ao inferno. Veja só, por que eu não acredito? O apóstolo Paulo conta uma história, colocando ele na terceira pessoa, que um homem foi ao céu, terceiro céu. E esse homem viu coisas que não é permitido falar. Este homem viu coisas que não é permitido falar. E existe a maioria consegue aceitar que aquele homem é o próprio apóstolo Paulo, ou foi o próprio apóstolo Paulo. Mas ele, em nenhum momento, deixou escrito tudo o que viu. Ele viu coisas lá que ninguém nunca viu, mas que não foi permitido falar. Ou seja, ele não deixou escrito. Por que ele não escreveu? Eu vi isso, a casa era assim, as plantas cantavam, as ruas eram assim, tal, todos esses detalhes. Nós vamos ver alguns detalhes assim já no Apocalipse, com João. Mas também não tem muitos detalhes, né, em Apocalipse de João. Aí hoje em dia nós temos Bispa Nadir e outros que ela diz como é Jesus, a cor do cabelo, como ele estava, a forma que ele estava, cambalhota, virou mortal, viu guardiães do céu, as guardiães, esqueci agora, mas tem as vigilantes intocáveis. Aí viu um ser não sei de quê, viu anjos dançando, viu Jesus no passinho para lá, no passinho para cá. Então você vê por que eu não acredito nisso. Não é porque, ela falou, não acredito. Não, é porque eu já analisei, meu amigo. Eu examinei essas profecias, essas revelações, e eu não vejo coerência bíblica. Primeiro, se era para saber, por que não deixou escrito aqui? Aqui. Porque aí se tivesse aqui, aí alguém ia dizer, não, Evandro, a Nadir está falando, mas está aqui, ó, o livro tal, capítulo tal, está falando isso aqui. Você está entendendo? Então pronto. Agora vamos lá para outro texto e aqui eu encerro. Porque assim, quando a gente não acredita, por exemplo, esse vídeo todo aqui, alguém vai dizer, porque você é carnal, você não é espiritual, você é um jovem cheio de carnalidade, essas coisas todas. Ok, isso não me ofende nada também. Mas quando nós vamos para Atos capítulo 17, Atos 17, que é quando Paulo vai para Bereia, né, diz assim, Atos capítulo 17, versículo 10, diz assim, imediatamente, os irmãos enviaram durante a noite Paulo e Silas até Bereia. Eles, ao chegarem, entraram na sinagoga dos judeus. Veja só, versículo 11. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, que os judeus de Bereia. Eles foram para a sinagoga dos judeus. E diz assim, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando cada dia as escrituras, ou seja, o que eles tinham lá, tá? Não era a Bíblia aqui, que a gente tem hoje, não. Examinando cada dia as escrituras para ver se essas coisas eram assim. Então, você vê mais um exemplo aí, o escritor do livro de Atos, ele diz assim, ó, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que os de Bereia se destacaram?
foi porque eles disseram, não, glória a Deus, aleluia. É o apóstolo Paulo e Silas. Meu irmão, o que esses homens falam, não precisa nem duvidar, não precisa nem investigar, não. Se fosse no dia de hoje, feche sua Bíblia. Não precisa nem acompanhar o que eles estão pregando, não. Não. Os de Bereia foram considerados mais nobres, porque eles aceitaram, mas não só aceitaram, pelo contrário. Eles investigavam, analisavam. Por exemplo, hoje em dia, foi isso que eles fizeram, hoje em dia. Você tem alguém pregando lá, e a pessoa diz assim, olha, Jesus, se você der o seu carro, Jesus vai te curar. Aí tem um monte de gente dizendo, glória a Deus. Aí vai ter uns 2 gatos pingados que vão assim, cadê? Onde é que está escrito? Cadê o capítulo, o livro, o versículo, a carta? Não tem. Era assim que os de Bereia faziam. Eles examinavam. O que o homem estava ensinando, eles examinavam com o documento que eles tinham. E isso, gente, está faltando hoje. Está faltando o povo examinar mais as escrituras. Hoje, muitos já não precisam da escritura, porque eles preferem acreditar nos sonhos e visões que muitos têm, e que na maioria são apenas homens que estão contando história na tentativa de atrair multidões. Se eu mudasse o nome do canal aqui, por exemplo, para O Poder de Deus, ou algo assim, né? Bem impactante. Meu amigo, eu ia estourar, mas eu não quero isso. Entendeu? Quando você vai analisar alguns canais aí, os ensinos, os argumentos, as pessoas não. Eu não conheço elas pessoalmente. Mas os argumentos, os seus ensinos, eu não consigo ver coerência aqui, ó. Eu não vejo fundamento aqui, base bíblica, isso que a gente fala assim. Gente, sola escritura. Sola escritura. Então, não importa se é a bispa Nadir, se é a apóstola Nadir, não importa, ainda que um anjo venha do céu e apresente um outro evangelho, não acredite não. Mas o homem ali está dizendo que ele é o Cristo, ele é o Messias. Beleza, ele pode falar o que ele quiser. Muitos falsos cristos, né, surgiriam, já foi avisado isso. Então, muitos falsos profetas estão por aí. Muitos homens e mulheres falando em nome de Deus o que Deus não fala. E quando você pede, cadê a base bíblica? Não tem. E como é que sustenta isso? Foi Deus que me mostrou. E aí se a pessoa diz assim, ó, foi Deus que me mostrou e você diz eu não acredito? Meu amigo, e aí? Vai fazer o quê? Ela vai dizer, você não acredita porque você não é espiritual, porque você não jejua como eu jejuo, porque você não paga o preço como eu pago o preço. E pronto, você e eu é que saímos por errado. Por quê? Porque nós defendemos o sola escritura. E outros estão defendendo aí o sola sonhos, sola revelations, não é? É isso, meu. Então, é por isso que eu particularmente não acredito em muitas dessas profecias que estão por aí. Na verdade, quase que de 100, eu acho que eu não acredito em 99 delas. Eu sou muito, assim, incrédulo para acreditar nessas profecias, nessas visões. Primeiro eu investigo, vou analisar na escritura. E se eu chegar a dizer assim, olha, eu sinceramente não sei se é verdade ou não, eu me calo. Eu me calo. Sobre aquilo que eu não entendo, que eu não consigo explicar, eu me calo. Agora, quando eu vejo que não tem fundamento nenhum... Você quer um exemplo? Você que diz assim, não, vocês têm que acreditar no que os homens de Deus falam. Ok. Você tem um homem de Deus dizendo assim, profeta Abel, pelo menos. Profeta Abel, um homem de Deus, né? Um homem de Deus poderoso. Cabra, é uma das 2 testemunhas do Apocalipse. E o Abel diz que internet é pecado, que um monte de coisa é pecado. Aí vem outro homem de Deus e diz assim, olha, esse Abel é um falso profeta. Aí o Abel vem e diz assim, não, esse cabra aí que é um falso profeta. Aí vem o outro homem de Deus e diz, não, é o Abel que é um falso profeta. Agora me diga, se eu for me deixar guiar por estes profetas, eu vou ficar maluco. Imagine a mente daqueles que não têm
Conhecimento bíblico. Aparece o Abel dizendo, eu sou homem de Deus e fulano é um falso profeta. Aí o fulano diz assim, não, eu sou um homem de Deus, o Abel que é o falso profeta. Aí assim você vai levando. Você já parou para pensar na confusão que gera na cabeça dos irmãos? Não é melhor ensinar a escritura? Dizer assim, irmão, pega a Bíblia no livro tal, o capítulo tal, o versículo tal, e examina, vê que o que eu estou falando, vê se de fato está em harmonia com o texto. Examine e guarde só o que é bom. Não acredite em toda a profecia. Seja como Gibereia, duvide. Duvide, é seu direito duvidar, você não é obrigado a sair acreditando. Até a Bíblia eu preciso analisar e estudar, examinar os textos. Por que a profecia desse povo eu tenho que sair descendo goela abaixo? Entendeu? Eu espero que tenha ficado muito claro que eu não tenho absolutamente nada particular contra a Bispa Nadir, a pastora Nadir, a irmã Nadir, mas contra aquilo que ela fala, né? Contra aquilo que ela fala. Sobre reagir à live dela, meu irmão, eu fui ver aquela live, eu ainda não assisti em 10 minutos. São mais de 2 horas. Se eu for reagir àquela live, vai ser 4 horas de live e não dá. Então eu vou ver o que é que eu faço. De repente eu trago parte da live, algumas coisas ela falando, mas toda aquela live toda de uma vez, não dá não. Pra mim não dá não. Mas é porque algumas pessoas disseram, Evandro, reage à entrevista da pastora Nadir. Evandro, a pastora Nadir teve uma entrevista, um podcast e tal. Então eu ainda não assisti tudo, né? Talvez não dá para assistir também 2 horas, gente. Não dá para eu sentar e 2 horas assistir um vídeo. Não dá. Para mim, eu não consigo. Não tenho tempo. Então eu vou aos poucos, assistindo. E aí eu acho que vai ser assim que vai funcionar. Vou pegar algumas coisas que ela fala e eu trago aqui comentando com vocês. Agora a live mesmo, não dá porque é 2 horas e pouco de live. Aí, meu amigo, ia passar 4 horas. Você sabe que eu falo demais. Ia passar 4, 5 horas fazendo uma live. Não dá não. Não dá. Então, mas mesmo assim, obrigado, tá? Vocês que indicaram. Vou ver como é que eu consigo fazer. Um abraço para todos vocês. Tenham um ótimo domingo e até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui.